Bom, agora eu tenho o prazer de apresentar o nosso segundo palestrante do dia, tá? O Vitor L. Martins vai falar sobre In Search for High Power Energy Storage Devices, tá? O Vitor, ele possui graduação em Química pela Universidade Estadual de Londrina, em 2008, tá? Ele é doutorado em Química pela Universidade de São Paulo, em 2014. Trabalhou por 3 anos, né, em 2015 até 2018, como pós-doc na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e hoje é pós-doc no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Química, com ênfase na área de Físico-Química, atuando principalmente nos temas de eletroquímica, dispositivo para armazenamento de energia, tá? Vitor, gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceito, né, esse convite nosso aí da comissão organizadora desse evento, tá? E para a gente é uma grande satisfação poder ouvir de você um pouco mais dos seus resultados que você tem a mostrar nessa área, tá? E garanto que todos estão bastante empolgados para ver como essa área está avançando, tá? Então, sinta-se à vontade aí para começar a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Murilo, pela apresentação. Vou começar a apresentar minha tela aqui. Obrigado pela comissão organizadora, pela oportunidade de falar no evento que está sendo de altíssimo nível. Acredito que vocês estão vendo minha tela agora, né? Como o Murilo falou, eu sou um pós-doc aqui no Instituto de Química da USP. Eu trabalho no grupo do professor Roberto Torresi e da Suzana Córdoba de Torresi. E a professora Suzana tem um interesse e tem estudos em biomateriais, em engenharia de tecidos, né? Ela também trabalha com plasmônica e os dois professores compartilham interesse em eletrocatálise, principalmente nessas reações aqui. E o professor Roberto Torresi também tem um grande interesse na parte de armazenamento de energia eletroquímica, tá? Então, essa parte aqui é a que eu tenho mais interesse e vou falar um pouco para vocês nessa minha apresentação. Então, não é segredo para ninguém que as baterias de íon lítio já revolucionou essa parte de dispositivos portáteis. Conforme os celulares vão avançando, as baterias continuam dando conta desses avanços, porém a gente ainda precisa melhorar essas baterias para que a gente possa usar os celulares por mais tempo, e os laptops por mais tempo, ficar mais tempo longe da tomada. Carros elétricos também são disponíveis comercialmente hoje em dia. Recentemente a Tesla anunciou um carro que com uma única carga consegue andar 650 quilômetros, só que esse carro hoje, numa conversão direta aí do dólar, sairia por 425 mil reais, algo bem caro, né? A Fiat, por outro lado, já anunciou que vai trazer para o Brasil um carro um pouco mais barato do que o Tesla, que vai ter uma autonomia de 320 quilômetros, e o legal desse carro é que com uma carga de 5 minutos apenas, ele vai poder andar 50 quilômetros, tá? Então vai ser uma boa opção aí para as cidades. Só que ele também não é tão acessível ainda. Então, a questão para melhorar as baterias nessa aplicação seria baixar o custo e tornar esses carros mais acessíveis. E agora eu vou apresentar outros dois pontos que eu acho importante, que ainda não estão no mercado, né? Então, seria transportes autônomos. Esses transportes autônomos, como caminhões ou drones, precisam de uma bateria de muita alta energia, porque esses transportes são feitos em longa distância, e também precisa de uma alta potência para, por exemplo, um drone levantar voo, você precisa de uma alta potência. E uma outra aplicação também que vai ter um grande impacto no futuro é a descentralização do grid de energia, da distribuição de energia. Por quê? Porque a gente tem um interesse hoje em dia em se diminuir o uso de energias que vêm de fontes fósseis devido ao aquecimento global. Então, a gente quer usar fontes mais renováveis, só que fontes renováveis são intermitentes. Então, aí que vem a ideia de se utilizar um banco de baterias ou supercapacitores junto com essas fontes renováveis. E dessa forma, a bateria vai armazenar a energia sobressalente enquanto
ela é produzida e vai poder entregar energia quando o usuário precisa dela, só que o vento não está soprando ou o sol não está brilhando. Então, esses são os 4 pontos que eu acredito que o armazenamento de energia eletroquímica vai ter um impacto muito grande no futuro próximo, tá? Como não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, no ano passado, o Nobel de Química foi dado aos 3 pesquisadores que desenvolveram as baterias de íon lítio. Isso foi bem legal para a comunidade de eletroquímica, né? E eu vou dar, então, uma introdução aqui, qual foi a contribuição de cada um deles para esse desenvolvimento. Bom, o professor Whittingham desenvolveu um material de eletrodo de bateria, que é o disulfeto de titânio, que ele tem a possibilidade de intercalação de íon lítio conforme o titânio muda de estado de oxidação. Tá? O que ele fez foi acoplar esse eletrodo de sulfeto de titânio com um eletrodo negativo de lítio, e entre esses 2 eletrodos, ele tem um separador e um eletrólito que é composto por solvente orgânico e um sal de lítio. Essa combinação aqui gera uma bateria de 2 volts e ela é recarregável, tá? Então, você tem essas reações faradaicas aqui no eletrodo negativo e no eletrodo positivo, que são reversíveis. Por sua vez, o professor Goodenough trocou esse disulfeto de titânio por um óxido de cobalto. O óxido de cobalto também é um eletrodo, também é um material de intercalação de lítio, então o cobalto muda de estado de oxidação aí durante a carga e a descarga, e você tem a intercalação dos íons lítios. E ele manteve o mesmo eletrodo negativo de lítio metálico. Esse tipo de bateria, o interessante dela, do avanço do Goodenough, foi que, trocando esse eletrodo positivo, você passou de 2 volts para 4 volts, só que o problema dele é que no eletrodo negativo, você tem a deposição de solução de lítio, e conforme isso vai acontecendo, você tem um crescimento de dendritos de lítio, tá? E esse dendritos pode perfurar essa barreira, esse separador, e entrar em contato com o eletrodo positivo, gerando um curto-circuito, e aí você tem a superoxidação aqui do óxido de cobalto, um aumento de temperatura, e evoluções de gases aqui pode levar à explosão. O que o professor Yoshino fez foi exatamente trabalhar para melhorar esse eletrodo negativo. Ele manteve o óxido de cobalto do professor Goodenough e usou como eletrodo negativo o grafite, tá? Então, o grafite também tem a intercalação de íons lítios, conforme você carrega e descarrega a bateria, e continua acoplado aqui com o óxido de cobalto. Como o eletrodo de grafite tem a intercalação de lítio em potenciais muito próximos daquele que é a oxirredução de lítio, propriamente, você não perde em voltagem. Então, você manteve os 4 volts aqui da bateria original do Goodenough. Então, essa é a formulação ou o esquema de bateria que a Sony usou, que foi comercializada no início da década de 90. Bom, então eu gostaria de mostrar para vocês essa representação Ragone, que é muito utilizada na área de armazenamento e também de outras tecnologias relacionada à energia. Por quê? Porque ela compara essas tecnologias, essas diferentes tecnologias, conforme a densidade de potência dessa tecnologia e a densidade de energia. Então, se a gente olhar aqui nesse canto direito, a gente tem o motor a combustão, né, que é onde todo mundo quer chegar. Você quer um dispositivo que tem uma alta energia e uma alta potência. O que significa isso? Você pode usar esse dispositivo por um longo tempo e, se você precisar muita energia, em um determinado tempo, você pode ter uma alta potência, que ele entrega bem rápido. Então, a ideia de todos nós, que trabalhamos mais nessa parte de baterias de íons metálicos e capacitores eletroquímicos, é caminhar nesse sentido para que possamos ter uma competição com os motores a combustão, que tem a ideia de se parar de utilizar devido ao aquecimento global, né? Então, é nessa parte que a gente trabalha, caminhar nessa direção. Bom, eu tenho um interesse muito grande em capacitores eletroquímicos e vou explicar para vocês por quê. Por que esses são dispositivos interessantes. Aqui eu tenho um capacitor físico convencional, tá? E quando você aplica uma diferença de potencial entre esses 2 pratos aqui,
você tem o carregamento deles, que é devido ao movimento dos elétrons de um eletrodo para o outro, e aqui você vai ter uma ausência de elétrons, então você tem cargas positivas, e aqui você tem um excesso de elétrons, e você tem uma carga negativa. Quando você para de carregar, e você abre o sistema, essas cargas se mantêm aí devido à atração eletrostática. Então, o capacitor está carregado aí, você pode usar conforme você precisa. O interessante daqui é poder relacionar, então, como que isso impacta na energia e na potência do dispositivo. Então, a energia de um capacitor é proporcional à capacitância dele e à voltagem de operação ao quadrado, tá? E isso essa voltagem ao quadrado aqui é bem interessante, vocês vão ver mais para frente por quê. E a potência, por sua vez, também está relacionada à voltagem ao quadrado, só que ela é inversamente proporcional à resistência interna desse dispositivo. Isso também tem um grande impacto que vocês vão ver mais para frente. Por sua vez, a capacitância, é bom lembrar que ela nada mais é do que a carga em função da voltagem, tá? E a capacitância, ela depende dos materiais que você usou para preparar esse capacitor. Então, depende do material que está ali entre os dois pratos, depende da área desses pratos e depende da distância entre as cargas. E é aqui que entra a parte interessante dos capacitores eletroquímicos. Por quê? Porque quando você tem um sistema eletroquímico, se você aplica uma diferença de potencial entre dois eletrodos no sistema eletroquímico, você tem o carregamento da dupla camada elétrica. Nesse exemplo aqui, eu tenho um eletrodo positivo, né? Então, os elétrons estão saindo do eletrodo positivo aqui, indo para o outro eletrodo que eu não estou mostrando, e você tem a formação de cargas positivas na superfície desse eletrodo. E o que vai acontecer é a migração dos ânions, que vai compensar essa carga, então você forma essa dupla camada elétrica aqui. Por que é interessante? Bom, a distância entre as duas cargas aqui vai ser muito menor do que quando você compara com o capacitor físico. Então, você ganha muito em capacitância, porque a capacitância é inversamente proporcional a essa distância. Além disso, os materiais utilizados hoje em dia em capacitores eletroquímicos de dupla camada são os carbono ativos. Os carbono ativos têm uma área superficial gigantesca, que pode chegar de 2.000 metros quadrados por grama até 3.000 metros quadrados por grama, tá? Então, você aumenta em muito a área desse eletrodo, e além disso, você tem dois eletrodos, então você tem duas duplas camadas. E a capacitância total desse dispositivo vai ser a somatória das duas duplas camadas, tá? Das duas capacitâncias aí. Por isso que os capacitores eletroquímicos são chamados de supercapacitores, porque a ordem de grandeza aqui da capacitância de um capacitor eletroquímico é de centenas de farad, enquanto um capacitor físico convencional é na ordem de microfarad. Bem, então, já que eu apresentei para vocês os supercapacitores, eu gostaria de mostrar as diferenças fundamentais entre materiais para supercapacitores e materiais para baterias. E com isso eu vou mostrar duas técnicas eletroquímicas que a gente usa comumente, né? Então, aqui a gente tem a voltametria cíclica e aqui a gente tem o carregamento e descarregamento de um supercapacitor. Então, você está aplicando o potencial e medindo a corrente. Você vê que a corrente é constante conforme você aumenta o potencial durante o carregamento e o descarregamento do supercapacitor. Já materiais de bateria apresentam um perfil de voltamogramas bem diferentes. Esses são todos materiais usados em baterias, tá? Como eletrodos negativos e eletrodos positivos. E se você ver bem aqui, por exemplo, o lítio, ele tem a corrente aqui de redução num determinado potencial. E já a oxidação do lítio também é em um determinado potencial. E isso é verdade para todos os outros materiais. Por exemplo, o óxido de cobalto, você vai ter a oxidação dele aqui perto de 4,4 e a redução perto de 4,3. E é aí que acontece a reação redox. Esses são os potenciais da reação redox. Já por outro lado, se você faz um experimento galvanostático, que é propriamente carregando e descarregando esses materiais, você tem uma relação linear de potência por tempo para o material de capacitor, de supercapacitor, tá? Porque você está aplicando uma corrente constante aqui e a dupla camada está sendo carregada até certo ponto. E aí você começa o descarregamento desse dispositivo, que é você utilizando ele. Então, o potencial começa
a decair conforme a dupla camada é descarregada. Já em materiais de bateria, a relação de potencial com o tempo é um platô. Por quê? Porque você tem que a reação redox ocorrendo nesse eletrodo, ela acontece a um determinado potencial. Então, esse potencial vai ser constante durante a operação desse eletrodo. Essas diferenças fundamentais dos processos que ocorrem nesses eletrodos levam a uma diferença no desempenho desses dispositivos. Então, um supercapacitor apresenta uma energia bem mais baixa do que uma bateria, porque ele usa apenas a área superficial dos eletrodos. Já a bateria usa todo o bulk do eletrodo, porque a reação redox acontece em todo o eletrodo e não só na área superficial. Por outro lado, a potência de um supercapacitor é bem mais alta do que de uma bateria, porque o processo de superfície, de carregamento e descarregamento da dupla camada é muito rápido. Já o processo redox, que acontece no material de bateria, é limitado pela cinética da reação eletroquímica que está acontecendo. Então, você tem uma potência mais baixa, ela ocorre mais devagar. E, por outro lado, a vida útil de um supercapacitor é muito maior do que de uma bateria, porque você não tem mudanças estruturais conforme você carrega e descarrega esse eletrodo. É só o carregamento da dupla camada, e enquanto na bateria você tem mudanças de volumes importantes conforme você vai litiando ou delitiando esse eletrodo. Então, isso causa uma vida útil bem mais baixa quando comparada com um supercapacitor. Antes de entrar na parte de resultados do que a gente vem fazendo no laboratório, eu gostaria de apresentar células eletroquímicas que são usadas comumente no estudo de materiais para armazenamento de energia eletroquímica, tá? Então, essa é uma célula bem comum que a maioria dos eletroquímicos utilizam. Então, a gente tem um excesso de eletrólito aqui e você tem um eletrodo de trabalho. E esse eletrodo de trabalho comumente é preparado por drop caching, por exemplo, e você pode fazer seus testes eletroquímicos nesse tipo de célula. O problema disso é que o eletrodo está muito longe daquele que é aplicado na indústria, ou de um dispositivo real, tá? Então, esse eletrodo preparado por drop caching vai ter um desempenho extraordinário e que não é totalmente transferível para quando você prepara um eletrodo que é mais compatível do que é aplicado num dispositivo real. Então, é importante, essa célula é importante para você fazer estudos fundamentais de eletroquímica, mas quando você pensa na parte de aplicação, é bem interessante que você passe a produzir eletrodos próximo daqueles que são aplicados, que é o seguinte, então. Eu vou apresentar mais para frente como esses eletrodos são preparados, mas aí você tem células tipo Swadlock, por exemplo, de 3 eletrodos, onde você tem eletrodos robustos aqui. Então, você tem eletrodo de trabalho, contra-eletrodo e um eletrodo de referência. Nesse caso aqui, você já passa a ter o separador, que pode ser uma fibra de vidro ou um polímero, e você adiciona a quantidade mínima necessária de eletrólito aqui. Então, aqui você passa a poder estudar algumas questões fundamentais da eletroquímica em um eletrodo já real para aplicação. Mas é importante ressaltar que energia e potência não são calculados de células de 3 eletrodos, tá? Gráficos Ragone, representação de Ragone, deve ser feita no nível do dispositivo, que é o que a gente faz na próxima etapa, então, que é preparar uma célula de 2 eletrodos, por exemplo, essa é uma célula Swadlock, ou até mesmo uma célula botão, onde você tem o eletrodo positivo, o eletrodo negativo, o separador com o mínimo eletrólito possível, e aí você já pode passar a fazer testes de 2 eletrodos de um dispositivo real. Aqui você já pode ter a representação Ragone dos experimentos galvanostáticos, tá? Mas lembrando que nessa escala laboratorial, a gente ainda está superestimando a energia e a potência desses dispositivos em 4 ou 5 vezes. Mas esse é como é feito na maioria dos laboratórios que estudam esse tipo de material, então é possível comparar entre esses diferentes laboratórios. Bom, eu falei que é preciso fazer eletrodos próximo daquele que é aplicado na indústria, e a forma de se fazer isso, então, é utilizando uma mistura de material ativo. O material ativo normalmente apresenta baixa condutividade eletrônica, então a gente adiciona um carbon black, que é o mesmo que o Fernando apresentou para a gente,
que é para aumentar a condutividade eletrônica, e para juntar tudo isso junto no eletrodo, a gente usa um binder polimérico, tá? As proporções aqui podem variar, aí a gente escolhe um solvente apropriado, dependendo do binder, mistura isso bem, e isso vai formar uma tinta que pode ser, então, espalhada em cima de um coletor de corrente, que pode ser, por exemplo, um alumínio ou cobre, tá? Então, esses são os eletrodos depois de secar e secar o solvente. Alguns exemplos de binders estão aqui nessa caixa azul, e o mais utilizado pela indústria é o PVDF. O problema dele é que se usa NMP, que não é um solvente muito amigável. E outro exemplo bastante interessante é o Teflon, porque o Teflon pode formar eletrodos autossustentados, tá? Então, esse é o exemplo de um eletrodo feito de Teflon, que você forma uma massinha que você pode rolar até a espessura que você deseja. Depois de você preparar todos esses eletrodos, você precisa cortá-los em discos, secar na estufa a vácuo, pesar e guardar na glove box. E então você pode preparar a sua célula dentro da glove box, tá? Então, por exemplo, numa célula botão, você tem as partes separadas, você sanduícha tudo aqui dentro dos cases da célula botão, tem o separador entre os eletrodos, coloca o eletrólito o mínimo possível e fecha essa célula botão nessa máquina, e aí você pode tirar a célula da glove box e mandar para um ciclador de bateria ou algum outro equipamento para fazer os testes eletroquímicos, tá? Essa parte também pode ser feita com a célula Sodilox, como eu mostrei anteriormente. Bom, antes de mostrar os resultados, eu gostaria de lembrar que quando você tem uma célula de 2 eletrodos, por exemplo, quando você compra uma bateria, você tem o carregamento dela e você mede o potencial dessa célula, né? E depois você tem o descarregamento dela e o teu dispositivo também está medindo o potencial dessa célula. E esse potencial de célula nada mais é do que a diferença do potencial dos 2 eletrodos que estão lá dentro. Então, coisas estão acontecendo nos 2 eletrodos, né? Então, a diferença do potencial do eletrodo positivo e do eletrodo negativo, que é o seu potencial de célula. Isso para uma bateria, por exemplo, de NMC LTO. Você vê que aqui, nesse caso, o LTO tem um platô muito bem definido e ele não muda muito de potencial. Então, as mudanças de potenciais das células estão mais relacionado com aquele do eletrodo positivo. Já quando você vai para um supercapacitor, as coisas complicam um pouco. Por quê? Porque quando você está carregando esse supercapacitor de 2 células, você tem a mudança de potencial nos 2 eletrodos. E você tem que tomar cuidado para que, quando você está perto do limite máximo de carga do supercapacitor, cada eletrodo também vai estar perto do seu limite máximo de estabilidade, que você tem que ir até o limite máximo para ter a maior voltagem possível de célula e ganhar em energia. Então, é muito importante que a gente escolha apropriadamente os materiais e faça o estudo para que você utilize o máximo possível da voltagem deles. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, usando supercapacitores de dupla camada puros e trabalhando no eletrólito. Por quê? Porque se a gente trabalhar com eletrólitos com estabilidade eletroquímica elevada, a gente pode aumentar a voltagem de operação da célula e ganhar bastante em energia. Só que para isso a gente precisa fazer essa determinação de máxima voltagem de operação muito bem feita. O que a gente faz? A gente parte de uma célula de 3 eletrodos, então a gente tem um eletrodo de trabalho que vai ser um carvão ativo, o contra-eletrodo também vai ser carvão ativo, mas com bastante excesso de material aí, então a gente está interessado no que está acontecendo aqui no eletrodo de trabalho. A gente faz voltametrias cíclicas, então a gente faz uma célula para estudar o comportamento quando ele trabalha em potenciais positivos. Você faz voltametria cíclica, que vai aumentando essa janela eletroquímica e vai guardando essa corrente, né? E você faz uma célula nova para fazer o estudo de como esse eletrodo se comporta quando ele trabalha em potenciais negativos. Você faz o mesmo tipo de experimento e guarda a corrente aí. Em seguida, você vai ter várias voltametrias para várias janelas, né? Mas é importante lembrar que essas áreas pintadas aqui são a carga coulombica do processo de carga desses eletrodos. Então, esse aqui é o eletrodo de trabalho trabalhando
em potenciais positivos para uma célula, e esse é outra célula com o eletrodo de trabalho trabalhando em potenciais negativos. Então, esse é o processo de carga do positivo e o processo de carga do negativo. E essa área pintada mais escura é a carga coulombica do processo de descarga, relacionado a cada lado da célula, tá? Então, a gente faz essa diferença de carga e faz um plot dele em função da janela eletroquímica da voltametria, tá? E quando essa diferença de carga começa a subir, quer dizer que a gente está tendo algum processo irreversível aí que não é interessante para o seu supercapacitor. Então, você vai perder eficiência nele. Então, a gente para até onde não há mudança nessa diferença de carga. Então, é dessa forma que a gente determina a máxima operação, a máxima voltagem de operação de um dispositivo para os dois lados. Além disso, é importante também você observar que a quantidade de carga do eletrodo positivo é menor do que a quantidade de carga do eletrodo negativo. E isso tem que ser levado em consideração quando você faz o design da sua célula de dois eletrodos. Então, a massa do eletrodo positivo tem que ser maior do que a massa do eletrodo negativo, respeitando essa relação de carga aqui, que você mediu para o negativo em função do positivo. Então, ele vai ter mais massa para que aquela diferença de potencial de cada eletrodo não passe dos limites que você determinou. Bom, então a gente passou a estudar alguns líquidos iônicos, só para referência de vocês, esse é o PIR 14TF2N, e é o líquido iônico que a gente chama de benchmark, que é o mais utilizado em supercapacitores. E a gente passou a estudar, então, esses líquidos iônicos que usam ânions com o grupo ciano, porque os grupos cianos distribuem melhor essa carga, você tem uma carga mais delocalizada no ânion, tá? Então, ele tem uma interação mais fraca com o cátion, e eles são mais móveis, então ele tem um processo de fusão mais favorecido, tá? Então, esse aqui é o TCM e esse é o TCB, o tetracianoborato. Os líquidos iônicos são conhecidos por ter uma estabilidade térmica bem elevada, então até 300 graus aqui, e essa é a condutividade iônica desses líquidos iônicos. Se você ver essa linha 25 graus aqui, esse ponto rosa seria o estado da arte no eletrólito para supercapacitores, e o líquido iônico benchmark está um pouco longe dessa condutividade iônica do estado da arte, tá? Então, mudando o ânion do líquido iônico, a gente pode chegar próximo da condutividade iônica do estado da arte. Aí a gente fez, então, toda essa determinação de janela, ou da máxima voltagem de operação para esses líquidos. Da forma que eu expliquei anteriormente, você pode ver que, na parte negativa, eles apresentam estabilidade parecidas, mas já na parte positiva, os líquidos iônicos que têm o ânion TCM apresentam uma estabilidade positiva bem mais baixa, já os líquidos iônicos que apresentam o tetracianoborato apresentam uma estabilidade positiva bem elevada, e algo que é bem difícil de se conseguir com os líquidos iônicos, tá? Então, se você vê as voltametrias de cada lado da célula aqui, esse roxo aqui é para o PIR 14TCB, e ele chega até 3,7 volts, que é o mesmo que se consegue quando você usa o líquido iônico contendo o TF2N, tá? Então, a gente preparou a gente preparou dispositivos de 2 eletrodos e testou eles para carga e descarga. Então, essa é a voltametria cíclica, ele mostra para a gente que os dispositivos com os líquidos iônicos contendo tetracianoborato podem operar aí até 3,7 volts, e essa aqui é a capacitância desses dispositivos quando você tem experimentos de carga e descarga galvanostática, tá? Então, você vê aqui que você pode agrupar eles em 2 grupos. Então, os líquidos iônicos com o cátion PIR estão juntos aqui, e os líquidos iônicos com cátion PIP estão juntos aqui. Aquele que apresentou a capacitância mais elevada foi o PIR TCM, tá? Mas ele opera numa voltagem mais baixa, como vocês podem ver aqui. E uma coisa interessante de se ver aqui, que os dispositivos que contêm cátion PIP, que é piperidínio, têm um desempenho mais pobre em correntes mais altas, tá? E isso a gente pode ver por impedância, que está relacionado com a resistência interna da célula. Você tem a resistência do eletrólito, que é devido à condutividade iônica e à viscosidade desses líquidos iônicos,
E isso também vai interferir na movimentação dos íons nos poros do carvão ativo. E isso vai estar relacionado com esse baixo desempenho em altas correntes. Bom, aí a gente passou então para testes de vida desses dispositivos, e você pode ver aqui que a gente cicla até 50 mil vezes, que é um teste bem importante para você ver se ele segura bem a capacitância durante esses ciclos. Por que é importante fazer tanto ciclo assim? Porque se você vê com apenas 1000 ciclos, você ainda não está vendo nenhuma queda de capacitância. Então, você tem que chegar perto de 20 mil ciclos para ter alguma queda considerável aí, tá? Então, você vê que esses 4 dispositivos estão operando na máxima voltagem possível e conseguem reter a capacitância dele por longos ciclos, tá? E, por fim, a parte mais legal aqui de se mostrar é que a gente pode comparar o gráfico Ragone desses dispositivos com eletrólitos convencionais, tipo eletrólitos aquosos, o estado da arte em orgânico, e o líquido iônico benchmark, que é essa linha preta aqui. A gente tem um dispositivo, então, usando o líquido iônico tetracianoborato, que pode armazenar mais energia e entregar maior potência do que esse benchmark, algo que deixou a gente bastante feliz. Isso está relacionado com as propriedades físico-químicas dele e com a estabilidade eletroquímica do líquido. Bom, outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o uso de nanoestruturas para materiais de bateria. E nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês um nanotubo de titanato de sódio, que interesse de se usar sódio para aplicações estacionárias. Por quê? Porque sódio ele é muito abundante, né? Então ele é bem barato, só que ele apresenta uma capacidade específica bem mais baixa do que o lítio. Tá? Então, isso está relacionado com o potencial de operação dele e pela massa dele. Tá? Então, você vai ter a aplicação de sódio aí em aplicações estacionárias. O interessante desse material aqui que a Marina preparou é que são nanotubos de titanato de sódio e que eles apresentam uma alta área superficial. A gente fez estudos fundamentais, então, de eletroquímica aí com 3 eletrodos, mas com os eletrodos já robustos, tá? E você pode ver aí que o primeiro ciclo apresenta uma alta corrente de redução aqui, que é irreversível, que você já não vê mais no segundo ciclo. Isso aqui está relacionado com a formação de uma camada que a gente chama de SEI, que é Solid Electrolyte Interface, que só acontece no primeiro ciclo e depois ela é estável. E também está relacionado com o hidrogênio que a gente está perdendo aqui durante essa ciclagem. Tá? Outro estudo interessante que a gente fez nesse tipo de célula aqui foi fazer as voltametrias cíclicas em diferentes varreduras, velocidades de varreduras, e a gente pode calcular, então, a corrente que está relacionada com o processo de superfície, que é esse vermelho, com a corrente que está relacionada com o processo bulk. Isso são correntes calculadas, tá? E quando você soma essas duas correntes, você tem a corrente verde, que fita bem com o preto, que é o dado experimental. O legal de se ver aqui é que conforme você aumenta a velocidade de varredura, a participação do bulk cai bastante, só que a participação da superfície se mantém estável. Tá? Isso porque a reação na superfície é uma reação bem mais rápida do que a do bulk, porque você tem a difusão dos íons, né? E isso faz com que a eficiência global, que é essa linha verde aqui, ela aumente com a velocidade de varredura, exatamente porque o processo de superfície passa a ser mais importante na capacitância total desse eletrodo. E isso dá uma dica para a gente de que esse material pode ser interessante para aplicações de alta potência, que foi exatamente o que a gente viu quando a gente preparou uma bateria de sódio com esse titanato de sódio, que você pode ver que quando operada 10 A por grama, que é uma corrente bem alta para material de bateria, você ainda tem aqui um certo armazenamento de energia, tá? Você tem capacidade aí perto de 20 mAh por grama. Aqui, só para mostrar para vocês os perfis de carga e descarga galvanostático. E outra coisa que é interessante de se ver nessas baterias com titanato de sódio é que, mesmo utilizando um material nanoestruturado, que normalmente traz problemas com a ciclagem de vida, ele
conseguiu manter bem a sua capacidade específica durante essa ciclagem, tá? Bom, então, como conclusão, eu gostaria de deixar uma mensagem geral, que é que as baterias de lítio já revolucionaram como a gente usa a energia sob demanda, que são os celulares, laptops e os carros caros, né? Mas a gente pode fazer muito mais. A gente pode chegar a carros mais acessíveis, a gente pode atingir transportes completamente autônomos, como os caminhões e os drones, e a gente pode descentralizar a nossa distribuição de energia e depender da geração de energia renovável. E, com isso, eu, pessoalmente, acredito que é muito difícil que apenas uma tecnologia vá ser aplicada em todas elas, tá? Então, eu acho que o lítio ainda vai continuar sendo muito importante para aplicações móveis, que o sódio vai ser aplicado em baterias estacionárias e que também o supercapacitor vai ser acoplado a essas tecnologias para quando você precisar de alta potência. E uma conclusão mais específica, eu gostaria de dizer que quando você está desenvolvendo um dispositivo de 2 eletrodos, você tem que levar em consideração todos os componentes da célula, e não só daquele seu novo material de eletrodo, tá? Então pense em todos os componentes que você tem dentro do dispositivo, e todos eles têm um papel importante. Os líquidos iônicos vão ser uma alternativa bem interessante para supercapacitores de alta energia e alta potência, porque você está chegando já a líquidos iônicos que têm propriedades de transporte bem legais, interessantes, perto do estado da arte, e mantendo, então, a alta voltagem de operação. E, além disso, a nanoestruturação de materiais de bateria pode ser algo interessante aí para você ter baterias de íons metálicos de alta potência, tá? Com isso, eu gostaria de agradecer aos colaboradores que fizeram parte desses trabalhos, de trabalhos que estão em desenvolvimento ainda. Agradecer ao Instituto de Química e à Universidade de Sheffield, onde esses trabalhos foram realizados, e às agências de fomento, aos organizadores do evento online, ao Alex e ao Bruno, muito obrigado, e ao grupo de pesquisa LME do professor Roberto Torresi e da Suzana Córdoba de Torresi. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, pela excelente apresentação, tá? Bastante didática. Como a gente tem bastante alunos de graduação, acho que foi bastante enriquecedora para eles, né? Poder compreender pelo menos algumas comparações entre os dois sistemas, tá? Ótimos resultados também, parabéns pelo avanço de vocês nessa área de energia. Para a gente tentar se manter um pouquinho no tempo, eu já vou passar para as perguntas, tá? A gente já tem várias perguntas aqui recebendo aqui pelo YouTube. E eu vou começar aqui pela Adriana Carvalho. Ela está perguntando o seguinte, Vitor: como escolher os potenciais aplicados no teste de carga e descarga? Então, isso depende. Se você tem uma bateria, vai ser os potenciais que você tem o processo redox. Então, é interessante você fazer uma voltametria cíclica para determinar esses potenciais. Tá? Lembrando que, normalmente, é interessante você, para carregar e descarregar, trabalhar em processos com técnicas galvanostáticas. Tá? E já para um supercapacitor, você tem que fazer todo aquele trabalho de determinação das janelas dos dois lados que eu apresentei. Tá certo. Uma outra pergunta aqui é do Gabriel, do Floriano, do IQ da Unicamp. Ele pergunta o seguinte: a capacidade específica é calculada pela massa da tinta, pela massa total do eletrodo, ou seja, coletor mais tinta, ou pela massa do dispositivo? Bom, quando você faz um gráfico Ragone, o interessante é que você faça pela massa do dispositivo, que é assim que a indústria faz. Aquela parte que eu falei que a gente estima em 4 a 5 vezes é porque a prática na área acadêmica é usar a massa ativa apenas. Então, você prepara a tinta com 80% de massa ativa, é aquilo lá que você vai usar, só que o interessante é você considerar os dois lados da célula, né? Então, você usa a massa ativa dos dois eletrodos. Tá certo. E o importante é sempre você deixar isso muito claro quando você escreve o seu trabalho, né? Vai mostrar os resultados, né? Isso, uma outra pergunta aqui do Brenner,
do LEN da UFAM, ele pergunta o seguinte: o design final dos supercapacitores pode influenciar consideravelmente no desempenho eletroquímico? Sim, pode. Porque se você não balanceia bem a quantidade de massa que você tem em cada eletrodo, quando você começa a ciclar esse eletrodo, você tem só a medida de voltagem de célula. Você não sabe o que está acontecendo individualmente em cada eletrodo. E se você faz mal esse balanço de massa, claramente um dos eletrodos vai estar trabalhando fora do limite de estabilidade dele, então você vai ter processos redox acontecendo aí que são irreversíveis, que vai degradar a sua célula e vai diminuir a eficiência coulombic e a vida dela também. Tá certo. Obrigado, Vitor. Mais uma perguntinha aqui, aí eu tenho mais outras perguntas, tá, Vitor? Depois você vai receber da comissão organizadora por e-mail, você vai poder estar conversando com o pessoal, tá? Legal. A gente tentar se manter aqui no tempo. Eu tenho uma pergunta aqui do Giovanni, ele fala o seguinte: dependendo do material utilizado, teria como usar eletrólitos orgânicos para ter o mesmo rendimento que um eletrólito inorgânico? Bom, isso depende muito do tipo de material que você está usando. Por exemplo, em supercapacitores, a gente tem, como eu mostrei naquele gráfico de Ragone comparando, a gente tem supercapacitores utilizando eletrólitos aquosos, eletrólitos orgânicos e líquidos iônicos, né, que são orgânicos também. O interessante é que aquoso você tem uma condutividade iônica muito alta, então você tem uma potência bem elevada, só que a estabilidade eletroquímica da água é muito baixa. Então a energia é bem baixa. E quando você passa para orgânico, você já passa a ter uma janela maior e líquido iônico também. Já na questão de baterias, você depende da eletroatividade do seu material. Então, se ele é eletroativo num solvente orgânico, é interessante porque você pode trabalhar em potenciais mais altos. Mas se ele é eletroativo em água, você vai ter que trabalhar em água. Tá certo. Vitor, você vai estar recebendo as demais perguntas aí no seu e-mail, tá? Parabéns novamente pela ótima apresentação. O pessoal gostou bastante, tem vários comentários aqui no YouTube, perguntas aqui. Muito obrigado, estou disponível. Interesse, e a gente espera ver novamente os avanços dessa área de energia em outras apresentações, tá bom? Legal, valeu, obrigado. Obrigado.